Como você diria em inglês a pergunta com quem você foi à festa? Se a gente for traduzir do português, fica with who did you go to the party? Já que with who é com quem. Did you go? Você foi. Sendo uma pergunta no passado, né? A gente tem que usar o did e to the party, a festa. Faz sentido, não é? Só que não. Assim está errado. O correto mesmo seria who did you go to the party with? Com o with, que quer dizer com, no fim da pergunta. Achou estranho, mas quer entender o porquê disso? Então continue assistindo a este vídeo, porque hoje você vai aprender sobre o uso das preposições no fim de frases em inglês e vai entender o motivo do Sheldon Cooper estar errado com relação a isso em um episódio da série The Big Bang Theory. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Inglês com Louvor. E hoje vamos explorar um tema que foi a dúvida do Hamilton, um seguidor aqui do canal e que além dele, muitas outras pessoas também têm dificuldade de assimilar pelo fato de ser uma estrutura bem diferente de como falamos em português, o uso de preposições no fim de frases. Eu sei que os termos e nomenclaturas podem parecer um pouco intimidadores para quem não está familiarizado com gramática, mas confia em mim, que o assunto de hoje não é nenhum bicho de 7 cabeças. E além disso, é um tema muito importante porque é realmente usado na linguagem do dia a dia. Então continue aqui comigo, porque você vai aprender muita coisa relevante para alcançar a confiança que você tanto quer ter na hora de falar e entender inglês. E antes de começar, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like se você estiver gostando e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa aprender inglês e quer se sentir mais confiante para falar esse idioma universal. Agora vamos para a nossa aula. Para começar, eu gostaria de explicar rapidamente o que são preposições e como elas funcionam em inglês. Então vamos dar uma rápida conferida aí para garantir que todos estejam na mesma página. Então, o que são preposições? Prepositions, né, preposições, são pequenas palavras de ligação em uma frase, como in, for, to, with, of, dentre outras, que estabelecem uma relação a uma outra palavra ou elemento em uma sentença. E elas agem como indicadores de lugar, tempo, direção ou relação. Então, elas respondem a perguntas como onde, quando, como, para quê. Por exemplo, na frase The book is on the table. O on é a preposição que indica o lugar onde o livro está, na mesa ou sobre a mesa. Então, the book is on the table. O livro está na mesa, em cima da mesa. E algumas das prepositions, né, das preposições mais comuns em inglês são to, que é para, for, que pode significar por ou para, of, que quer dizer de, from, que quer dizer de também, mas com sentido de origem, de algum lugar, por exemplo, in, que quer dizer em, no ou na, com sentido geral, on, que quer dizer em, no ou na, só que é um pouco mais específico, at, que também quer dizer em, no ou na, só que aí é muito mais específico. E sobre essas 3 preposições aqui, in, on e at, se você quiser saber um pouco mais sobre a diferença delas, sendo que todas elas têm a mesma tradução para o português, eu tenho um vídeo explicando direitinho a diferença entre in, on e at, que eu vou deixar aqui em cima para você poder assistir depois. Continuando, tenho with, que quer dizer com, e a preposição about, que quer dizer sobre, a respeito de. Então, essas são algumas, tem muitas outras ainda, tá? São algumas das preposições mais comuns em inglês. E agora vamos entender os usos das preposições no fim de frases. Lembra da pergunta inicial do vídeo, em que eu perguntei Who did you go to the party with? Né? Com quem você foi à festa? Afinal, por que devemos usar o with no fim? Sendo que em português, essa pergunta traduzida literalmente ficaria quem você foi à festa com? Soa muito esquisito, não é mesmo? Quem você foi à festa com, é com esse com no final. No português, nós geralmente não usamos preposições no fim de frases, mas sim quase sempre no início. E no inglês, o que acontece é exatamente o contrário. Então, em português, nós dizemos com quem você foi à festa, né? A preposição com veio no início da pergunta. Já em inglês, nós dizemos
Who did you go to the party with? Então, a preposição with, que é com, vai lá para o fim da pergunta. Isso não acontece só com perguntas não, tá? Pode acontecer também com frases afirmativas, como por exemplo na frase He is the man who I was telling you about. He is the man who I was telling you about. Ele é o homem de quem eu estava te falando. Nessa frase afirmativa, a gente usou about, que quer dizer sobre, de, a respeito de, no final, e não no início ou no meio, como nós diríamos em português, né? Ele é o homem de quem, ou sobre quem eu estava te contando, eu estava te falando. Mas por que isso acontece? Eu adoraria poder te dizer que existe uma regra clara para você saber identificar os usos das preposições no final de frases. Mas, infelizmente, eu não posso afirmar que é sempre nesse ou sempre naquele caso que isso acontece. Ou seja, não existe uma regra certeira para isso. No entanto, eu vou te apresentar os 4 usos mais comuns em que isso acontece. E eu tenho certeza que esses ensinamentos já vão te ajudar muito a entender como usar as preposições no fim de frases em inglês. Então vamos aí conferir 4 usos de preposições no fim de frases em inglês. O primeiro uso, e eu diria também que é o mais comum, é com perguntas que começam com WH question words, que são palavras interrogativas que começam com as letras WH. Por isso são WH question words. E essas palavras interrogativas demandam uma especificidade nas suas respostas. As respostas vão ser específicas de acordo com a informação exata que a pergunta está pedindo. Então, para você entender melhor, algumas dessas WH question words são what, que é o que, when, que é quando, who, que é quem, where, onde, e which, qual. Então, as respostas das perguntas feitas com essas palavras respondem à informação exata que está sendo pedida. Então, quando nós temos uma preposição em perguntas em inglês com essas palavras interrogativas, as WH question words, a preposição vai ir lá no final da frase. Nós vamos já ver alguns exemplos para você entender melhor. E o primeiro que eu quero mencionar aqui é com esta pergunta. What are you talking about? What are you talking about? What are you talking about? Essa pergunta quer dizer sobre o que ou do que você está falando. Em português, a gente até diria apenas o que você está falando, né? Sem usar o sobre antes, né? Sobre o que você está falando. About quer dizer sobre. Porém, em inglês, assim soaria meio esquisito se a gente dissesse apenas what are you talking, né? Sem o about. Então, o mais comum mesmo é dizermos what are you talking about? Com o about, que é a preposição, lá no final. Talvez você esteja se perguntando se estaria errado usar o about no início, como seria, né, a tradução no português. E olha, eu não posso dizer que está gramaticalmente errado, porque não está mesmo. No entanto, na prática, ninguém falaria assim, about what are you talking, né, usando o about no início. Ninguém falaria assim hoje em dia. E se você acabar falando dessa forma, as pessoas vão até te entender, mas você vai estar soando muito estranho e até mesmo anormal aos ouvidos dos falantes nativos. Então, use mesmo a preposição lá no final da pergunta, né? Como aqui a gente tem a WH question word, que é what, o que, e tem a preposição vai lá para o final. Então, what are you talking about? Sobre o que você está falando? Vamos conferir mais exemplos agora. Então, teve esse primeiro, né, que a gente já viu. What are you talking about? O que você está falando, né? O do que ou sobre o que você está falando. Próximo exemplo. When do you need the report for? When do you need the report for? Essa pergunta quer dizer, para quando você precisa do relatório? Essa palavra report quer dizer relatório. Então, olha só, se fosse em português, traduzindo literalmente, seria quando você precisa do relatório para. Olha que esquisito, não é mesmo? Mas em inglês é assim mesmo. A preposição, no caso aqui for, vai lá para o final. Por isso ficou when do you need the report for? Próximo exemplo. Who did you go with? Who did you go with? Essa pergunta quer dizer com quem você foi. Então, with quer dizer com, vai lá para o final, porque é a preposição que está numa pergunta que inicia com uma WH question, né? Com uma palavra interrogativa aqui que começa com WH. Who, que quer dizer quem. Então, who did you go with? Seria quem você foi com, não é mesmo? Mas
Aí a tradução mesmo, né, certinha, fica com quem você foi. Próximo exemplo aqui. Where are you from? Where are you from? Que quer dizer de onde você é. Olha aí, uma das primeiras frases que a gente aprende em inglês. Where are you from? De onde você é? Você, por acaso, já se perguntou por que o from vem no final da frase? Por que a gente não falaria from where are you, né? Que seria o mais lógico se a gente for traduzir para o português, né? De onde? From where are you, né? Você é. É justamente por causa disso que eu acabei de explicar, né? Como a gente tem uma pergunta que começa com essa palavra interrogativa, where, aí tem a preposição que é from, a preposição então vai lá para o final da frase. Por isso que fica where are you from? De onde você é? E o último exemplo aqui, which chair were you sitting on? Which chair were you sitting on? Em que cadeira você estava sentado? Which quer dizer qual, tá? Então seria, na verdade, em qual cadeira? Which chair, chair é cadeira, were you sitting on? Então, em qual, olha só, em, on, which, qual, né? Which chair were you sitting on? Em qual cadeira você estava sentado? E para falar sentado em inglês, a gente usa geralmente nessa forma aqui com o ing mesmo, tá? Sei que soa meio estranho, né? Mas é assim mesmo. Which chair were you sitting on? E antes de vermos os outros usos das preposições em final de frases, vamos rapidamente checar seu aprendizado sobre esse primeiro caso que eu acabei de te apresentar com um quiz. Então, eu vou te dar 3 frases com respostas e você vai criar as perguntas para essas respostas em inglês. Lembrando de usar a preposição no lugar certo na pergunta. Então, olha só. A primeira resposta é I'm waiting for a taxi. I'm waiting for a taxi. Qual seria a pergunta que teria essa frase aqui como resposta? Qual é a pergunta aqui que a pessoa está falando que teve essa frase aqui como resposta? Então, a pergunta aqui para essa resposta é What are you waiting for? What are you waiting for? Que quer dizer, o que você está esperando? Ou pelo que você está esperando? Então, olha só, for é a preposição e está vindo lá no final da frase. A resposta foi I'm waiting for a taxi. Eu estou esperando por um táxi. Então, what are you waiting for? Pelo que você está esperando? I'm waiting for a taxi. Vamos ver? A número 2. A resposta aqui é I was with my friend. I was with my friend. Eu estava com meu amigo. Então, essa foi a resposta que a pessoa deu. E qual foi a pergunta, então, feita para ter essa frase aqui como resposta? Vamos conferir? Let's check. Who were you with? Who were you with? Essa pergunta quer dizer com quem você estava. Who were you with? Então, with aqui, que é com, veio lá para o final, né? Who é quem? Were you? Você estava. É o verbo correto aqui para usar com you, né? No passado. É o verbo to be no passado, sendo usado com you, que é você. Então, who were you with? Com quem você estava? I was with my friend. Eu estava com meu amigo. E a número 3. Olha a resposta aqui. She's from Canada. She's from Canada. Ela é do Canadá. Qual é a pergunta aí para essa resposta, então, em inglês? Let's check. Vamos conferir. A pergunta, então, é Where is she from? Where is she from? De onde ela é? Olha aqui, o from vai lá para o final, né? Da pergunta, porque é uma preposição sendo usada em uma pergunta que começa com uma WH question word, que aqui no caso é where, onde. Então, where is she from? De onde ela é? She's from Canada. Ela é do Canadá. E agora vamos ver o segundo caso comum em que as preposições são usadas no final de frases em inglês. E esse segundo caso é quando a gente tem relative clauses. Relative clauses. Então, nós também geralmente usamos preposições no fim de relative clauses. Essas relative clauses são um conteúdo mais avançado, tá? Então, dependendo do seu nível, pode ser que você não esteja tão familiarizado com esse tipo de estrutura. Mas, rapidamente explicando aqui para você, as relative clauses, que em português seriam as orações subordinadas, são partes das frases que acrescentam informações extras sobre algo ou alguém.
Então, são pedaços de informações acrescidas a uma frase para dar mais detalhes. Por exemplo, na frase que eu mencionei anteriormente, né? He is the man, aí pode ser that ou who, I was telling you about, né? Ele é o homem de quem eu estava te falando ou te contando. He is the man é a primeira parte da frase, né? Ele é o homem. E a segunda parte, that ou who I was telling you about, que eu estava te contando, né? Sobre quem eu estava te contando. Então, essa segunda parte está explicando a primeira parte da frase. Ele é o homem de quem eu estava te contando. Então, tá complementando, né? Tá dando mais detalhes sobre a primeira parte da frase. Esse é o exemplo de uma relative clause. E aqui os pronomes relativos, né? O that e who, estão entre parênteses porque em inglês eles são opcionais, mas eles geralmente são indicadores de que a frase é uma relative clause, né? Porque são palavras que vão explicar, né? Vão dar mais detalhes, tá? Principalmente o that, né? O that, que quer dizer que serve para se referir a qualquer coisa, pessoa, lugar ou coisa. O who aqui é só para se referir à pessoa, né? Que é o caso aqui. Por isso que nessa frase, a gente poderia dizer tanto he's the man that I was telling you about, ou he's the man who I was telling you about, ou ainda a gente poderia até excluir. A gente não precisaria usar nenhuma dessas palavras aqui. No inglês, como eu disse, né, elas são opcionais. Então, é super comum até mesmo essas frases serem usadas dessa forma. Então, a gente também poderia dizer he is the man I was telling you about. E a tradução nesses três formatos seria ele é o homem de quem eu estava te falando. Então, com as relative clauses, geralmente a preposição virá ao final da frase. E vamos ver mais alguns exemplos em que usamos preposições no final de relative clauses para você entender melhor. Então, acompanhe aqui comigo os examples. A primeira frase. This is the song that I was listening to. This is the song that I was listening to. Essa frase quer dizer, esta é a canção, esta é a música que eu estava ouvindo. Então, this is the song, esta é a música. Aí o that, que é opcional, por isso está entre parênteses, né? E quer dizer que eu estava ouvindo. No inglês, para a gente falar ouvir alguma coisa, principalmente ouvir música, a gente vai usar o verbo to listen to. E o to vai praticamente sempre estar acompanhado desse verbo aqui, listen, tá? Então, listening to. No caso aqui, que eu estava ouvindo. This is the song that I was listening to. Aqui a preposição to foi lá para o final. Outro exemplo. She is the girl that I'm interested in. She is the girl that I'm interested in. Ela é a garota em quem eu estou interessado. Olha só. She is the girl, ela é a garota, that, que aí seria que, I'm interested in. Então aqui o in seria esse em. Por isso que em português ficou, ela é a garota em quem, né? Em quem eu estou interessado. Outro exemplo. Cockroaches are the insects that I'm afraid of. This is true. Isso aqui é verdade, viu? Cockroaches are the insects that I'm afraid of. Baratas, olha só, baratas em inglês, cockroaches. Tem pessoas que usam simplesmente roaches, né, que é a parte final aqui dessa palavra. Também é super comum. Então, poderia ser roaches ou cockroaches, baratas, are the insects, são os insetos, that I'm afraid of, de que eu tenho medo. Então, são os insetos de que eu tenho medo. E aqui, ó, I'm afraid of. Então, afraid of, medo de, não é mesmo? Então, o of, como é uma preposição, foi lá para o final da frase. Outro exemplo aqui. You're the man that I'm in love with. You're the man that I'm in love with. Você é o homem de quem eu estou apaixonada. Aqui, na verdade, em inglês, para falar estar apaixonado por alguém, né? Na verdade, seria assim em português, né? Você é o homem por quem eu estou apaixonada. Em português, a gente usa a preposição por, né? Estou apaixonada por você, por exemplo. Já em inglês, a gente vai usar a preposição with, que seria com, tá? Então, I'm in love with you, por exemplo. Estou apaixonada por você. Em inglês é with, mas em português é por, tá? Então, não traduza eu estou apaixonada com você, tá? Não faz muito sentido, não é mesmo? Mas aqui essa frase ficou, you're the man, você é o homem, that I'm in love with. Por quem eu estou apaixonada. Então, a preposição with foi para o final da frase. Mais um exemplo. My boss is the person that I'm angry at. My boss is the person that I'm angry at.
O meu chefe é a pessoa de quem eu estou bravo. Então, olha só, I'm angry at. O at é a preposição, tá? Então, aqui, I'm angry at my boss. A gente poderia falar, né? Estou bravo com o meu chefe. Mas aqui nessa frase ficou assim. My boss is the person. Meu chefe é a pessoa that I'm angry at. Lembrando que o that é opcional, então ele não precisa estar aqui. Por isso, o that está entre parênteses. Próximo exemplo. Brazil is the country that I come from. Brazil is the country that I come from. Brasil é o país do qual eu venho. Brazil is the country. Brasil é o país that I come from. De qual, né? Do qual eu venho. I come from. Eu venho de. Eu poderia falar I come from Brazil. Eu venho do Brasil. Mas aqui é uma outra forma, né, da gente falar basicamente a mesma coisa, que é uma relative clause, né? Porque a gente está usando o that aqui para dar mais detalhes sobre a primeira parte da frase. Essa é uma relative clause. E por último, o último exemplo. That's the movie that I told you about. That's the movie that I told you about. Esse é o filme do qual eu te falei, ou eu te contei. That's the movie, esse ou aquele, poderia ser também. É o filme, that's the movie, that, né, que I told you about, né? Então aqui o about, que seria sobre, a respeito de, ou simplesmente de, quando a gente está falando sobre, né, alguma coisa, o filme sobre o qual eu te contei. That's the movie that I told you about. E about é a preposição, por isso ela foi lá para o final dessa frase. E vamos fazer mais um breve quiz para treinar e consolidar o seu aprendizado sobre esse uso de preposições no final de frases, quando a gente está falando das relative clauses. Então aqui eu vou te dar uma frase e você vai transformar essa frase em uma relative clause, lembrando de usar a preposição no final. Aqui você não vai fazer uma pergunta, tá? Você vai só mudar a frase, transformando-a em uma relative clause, ok? Então, aqui o primeiro caso é I told you about that guy. I told you about that guy. Eu te falei sobre esse cara, ou sobre aquele cara. Como que você pode pegar essa frase e transformá-la em uma relative clause usando a preposição no final? Como ficaria? Eu sei que, como eu disse, esse tópico de relative clauses é um pouco mais avançado, tá? Então não se sinta intimidado aí caso você esteja com dificuldade, tá bom? Mas vamos lá, vamos conferir? A gente poderia falar essa frase assim, olha só. He's the guy that I told you about. He's the guy, ele é o cara, that I told you about, de quem eu te contei. He's the guy that I told you about. Ele é o cara de quem eu te contei. Número 2. I borrowed money from her. I borrowed money from her. Nessa frase eu estou dizendo eu peguei dinheiro emprestado dela. Porque borrow, esse verbo aqui to borrow, quer dizer pegar emprestado, tomar emprestado, tá? Então, I borrowed, está no passado. I borrowed money, eu peguei dinheiro emprestado from her, dela. Agora, como eu poderia transformar essa frase em uma relative clause? Vá pensando aí. Como que você diria? Talvez você tenha que fazer algumas outras mudanças, tá? E você tenha que usar algumas palavras diferentes que não estão exatamente nessa frase. Vamos conferir, então, como você poderia transformar essa frase aqui em uma relative clause? A gente poderia falar assim, olha só. She's the woman, ou she's the girl, ou ainda she's the person that I borrowed money from. Então, poderia ser assim. Ela é a mulher, ou ela é a garota, ou ela é a pessoa, né? De quem eu peguei dinheiro emprestado. She's the woman, ou she's the girl, ou she's the person that I borrowed money from. Usando from aqui no final da frase, porque é uma relative clause. E a number 3. A frase aqui é She arrived with that man. She arrived with that man. Ela chegou com aquele homem. She arrived with that man. Como a gente poderia transformar essa frase aqui em uma relative clause, lembrando de colocar a preposição no final. Let's check. Vamos conferir. A frase ficaria assim, então. That is the man that she arrived with. That is the man that she arrived with. Aquele é o homem com quem ela chegou. That is the man, aquele é o homem, that, que seria que,
She arrived with. Olha só, with, que seria o com, tá lá no final, né? Porque é a preposição. Em português, a gente mudaria a frase um pouquinho e ficaria assim. Aquele é o homem com quem, né? Com quem. Então, esse com vai para o meio em português. Com quem ela chegou, né? She arrived, tá? E repare aqui que a gente está usando o that de uma outra forma em relação a esse that que está aqui no meio, né? Esse that que está no meio dos parênteses quer dizer que é a palavra para explicar alguma coisa. Mas a palavra that também pode ter a tradução de esse ou aquele, como é o caso aqui desse primeiro that. Então, that is the man. Aquele ou esse é o homem. That, que, não é mesmo? That she arrived with. Com quem, né? Ou com que ela chegou. E agora o terceiro caso em que comumente usamos preposições ao fim de frases são com sentenças com verbos no infinitivo, ou seja, frases no infinitivo, né? São verbos que não estão conjugados, que são usados com to antes, e que em português seriam com a terminação ar, ir, or. Por exemplo, cantar, fazer, sorrir, propor. Todos esses verbos estão no infinitivo. Em português é assim. Em inglês a gente usa o to antes do verbo para transformá-lo no infinitivo. Então, quando temos preposições em frases com verbos no infinitivo, é comum que a preposição venha ao final. Vamos ver exemplos aqui. Olha só, o primeiro caso. There's nothing to be afraid of. There's nothing to be afraid of. Essa frase quer dizer não há nada a temer. Não há nada de que ter medo. É mais ou menos isso. There's nothing, há nada, ou não há nada, né? A gente diria em português, to be afraid of. A que temer, tá? Literalmente seria, o to be seria a estar afraid of, com medo de, tá? Mas em português a gente fala não há nada a temer. There's nothing to be afraid of. Como of é a preposição, que é acompanhada dessa palavra afraid, tá? Para falar ter medo de alguma coisa, em inglês a gente fala I'm afraid of. Eu tenho medo de tal coisa. A gente usa o verbo to be, tá? Seria eu sou temeroso, mais ou menos isso, né? É a tradução literal. Mas em português a gente usa o verbo ter. Eu tenho medo de. Em inglês é com o verbo ser, né? O verbo ser ou estar, to be. Então, there's nothing to be afraid of. Não há nada a temer. Continuando aqui. I want somebody to talk to. I want somebody to talk to. Eu quero alguém para conversar. I want somebody, eu quero alguém to talk to. Seria com quem conversar, tá? To talk to. Para falar conversar com alguém em inglês, a gente geralmente fala talk to. Então, por exemplo, eu posso falar I want to talk to you. Eu quero conversar com você. I want to talk to you. Então, a gente usa o to depois do talk, ok? Por isso que tá assim na frase. I want somebody to talk to. Eu quero alguém para, né, conversar. Com quem conversar. E o to aqui tá no final, né? Porque é a preposição. Esse to primeiro aqui é só para indicar que o verbo tá no infinitivo, tá? Que seria conversar. Terceiro exemplo. I need a piece of paper to write on. I need a piece of paper to write on. Eu preciso de um pedaço de papel para escrever em cima. Seria onde escrever. Eu preciso de um pedaço de papel onde eu possa escrever. Esse é o sentido. Fica meio esquisito, né, na hora da gente traduzir para o português, mas o sentido é esse, tá? I need, eu preciso, a piece of paper, de um pedaço de papel, to write on. Em que eu escreva, né? Para eu escrever. E o último exemplo, do you want something to blow your nose with? Do you want something to blow your nose with? Você quer algo para assoprar o seu nariz? Na verdade, aqui seria, você quer algo com que possa assoprar o seu nariz? Mais ou menos isso, tá? Do you want something? Você quer algo to blow. To blow pode significar soprar ou assoprar. Your nose, o seu nariz, nose, with. Então, você quer algo com que você assopre o seu nariz, né? Com que você possa assoprar o seu nariz. Então, with veio no final, que é a preposição, porque tem uma frase com o infinitivo, né? O to blow, assoprar. E o quarto e último caso que eu vou mencionar no vídeo de hoje, em que podemos usar preposições no final de frases, é com frases na voz passiva. Ou seja, quando estamos usando a voz passiva, que é para expressar que alguém está recebendo uma ação. Você já vai entender melhor com os exemplos a seguir. O primeiro exemplo diz, she loves being looked at. She loves being looked
at. Em português a tradução fica meio estranha, mas quer dizer assim, ó, ela ama ser olhada. Ela ama que olhem para ela. Esse é o sentido. She loves, ela ama being, ser olhada. Mas em português a gente diria, ela ama que olhem para ela, tá? She loves being looked at. Então, ela ama receber essa ação de ser olhada. Ela gosta de atenção. Então, ela ama receber olhares. She loves being looked at. Então, aqui, a preposição at, que geralmente é acompanhada do verbo look, né? Olhar para é o to look at. Olhar para alguém. To look at somebody. Tá? Então, a gente usou at. Então, como é a preposição, vai lá para o final da frase. Outro exemplo. The situation was taken care of. The situation was taken care of. A situação foi resolvida, já foi cuidada. Literalmente seria isso, tá? A situação foi cuidada. Aqui, ó, was taken care. Foi resolvida, foi cuidada de. Com esse verbo to take care, que quer dizer cuidar, to take care, a gente vai usar a preposição of. Então, por exemplo, I'm taking care of you. I'm taking care of you. Eu estou cuidando de você. Então, a gente usa o of, tá? Mas aqui está na voz passiva, porque a gente está dizendo que a situação foi cuidada. Então, alguém já cuidou, já resolveu a situação, tá? Então, o of foi lá para o final da frase, por ser uma frase na voz passiva, em que a situação recebeu a ação, né, de ser resolvida, de ser cuidada. Próximo exemplo. We were run over. We were run over. Sabe o que quer dizer essa frase? Quer dizer, nós fomos atropelados. Run over, quer dizer atropelar. Então, we were, nós fomos. We were run over. Nós fomos atropelados. Over é a preposição, então ela vai lá para o final. We were run over. Nós fomos atropelados. Nós que recebemos essa ação terrível. Próximo exemplo. I was made fun of. I was made fun of. Essa frase também é um pouco complicada de traduzir, mas ela quer dizer assim, ó, eu fui tirada sarro de. Ou seja, eu tô falando que tiraram sarro de mim. Eu fui feita de ridícula, ou eu fui ridicularizada. Então, I was made fun of seria eu fui ridicularizada, eu fui tirada sarro, né? Alguém tirou sarro de mim. Então, para falar tirar sarro de alguém em inglês, a gente diz to make fun of somebody. To make fun of somebody. Por isso que está sendo usado aqui com essa mesma estrutura nesse exemplo, tá? Então, eu recebi a ação de alguém ter tirado sarro, né? Eu fui ridicularizada. I was made fun of. E o of, que é a preposição, foi lá para o final. E o último exemplo é the meeting was called off. The meeting was called off. Essa frase quer dizer a reunião foi cancelada. Olha só, o verbo to call off é um phrasal verb, que é formado por um verbo mais uma partícula, né? Mais uma preposição, que juntas querem ter só um significado. Então, to call off quer dizer cancelar. Então, the meeting was, a reunião foi, called off, cancelada. E como off é a preposição, ela foi lá para o final. The meeting was called off. A reunião foi cancelada. A reunião sofreu a ação de ser cancelada, que é uma frase na voz passiva. E agora uma curiosidade que eu quero mencionar aqui. Um tempo atrás, existia uma controvérsia em relação ao uso de preposições no fim de frases, tendo em vista que no inglês mais antigo, mais formal e até mesmo arcaico, era ensinado em escolas e universidades que é errado terminar frases com preposições em inglês. No entanto, hoje em dia, essa regra antiquada caiu em desuso. Acabou se tornando um mito e atualmente é fato amplamente aceito por linguistas de que o uso de preposições no fim de frases não só está correto, mas também é a forma que é de fato usada por todas as pessoas. É a forma com que todos os nativos do idioma, desde a pessoa com a linguagem mais simples até a pessoa com a linguagem mais rebuscada, fala. Acredite em mim. Na prática, você não vai ouvir ninguém dizendo frases como, por exemplo, for what are you waiting? Né? For what are you waiting? Para dizer pelo que você está esperando. Não, na verdade, você ouviria a pessoa dizendo what are you waiting for? Porque for what are you waiting? Essa frase assim soaria extremamente esquisita, nada natural, absurdamente formal e obsoleta.
Então não caia nessa balela que você pode acabar ouvindo aí, de que é errado usar preposições no fim de frases, como o Sheldon quis implicar com a Amy em um episódio da série The Big Bang Theory, que você vai ver a seguir. It's so strange, earlier today I ended a sentence with a preposition, and you weren't there to correct my grammar. I'm sorry you had to go through that. Errou! E se você ainda não estiver satisfeito, eu te desafio a pesquisar por sua conta própria sobre esse tema para você mesmo comprovar isso que eu te falei, de que atualmente não é errado usar preposições ao final de frases. Pelo contrário, é a forma correta e que de fato é utilizada por todo mundo que fala inglês. Você pode pesquisar mais sobre o assunto usando os termos stranded prepositions, hanging prepositions, ou dangling prepositions, que são as nomenclaturas possíveis para nos referirmos a esse fenômeno do uso de preposições no fim de frases em inglês. Tendo em vista tudo que eu te ensinei aqui hoje, eu preciso ainda te dizer o mais importante desta aula. Não se preocupe com regras, muito menos em tentar decorar os usos das preposições no final de frases em inglês. Até porque, como eu disse no início, nem existe uma regra certeira para isso. O que você deve fazer, no entanto, é ter uma atitude curiosa e observadora e ir percebendo como os nativos falantes de inglês usam o idioma no dia a dia, como eles usam as preposições em frases. Então, para isso, exponha-se ao inglês o máximo que você puder, assistindo vídeos, séries, filmes, ouvindo músicas, lendo, enfim. É assim que você vai de fato aprender a usar as preposições no fim de frases. Porque tem aspectos do idioma que são assim porque é a forma que os nativos falam. E não tem bem uma explicação pelo motivo, e a gente só tem que aceitar que dói menos. Então não adianta se preocupar em decifrar os padrões e tentar se apegar a regrinhas, porque não é bem assim que você vai aprender. Você vai aprender mesmo é se expondo ao idioma, anotando exemplos que você ouvir para não esquecer e aproveitando todas as oportunidades de usar essas novas estruturas sempre que puder. E assim, como foi comigo, você vai aprender de forma mais natural e sem tanto esforço. E com isso, terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para esclarecer suas dúvidas e que tenha te ajudado a aprender um pouco mais sobre aspectos relevantes da língua inglesa. Se você gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais conteúdos indispensáveis como este. Beijos, que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo.